Olá meninos, bom dia. Meio atrapalhado aqui, mas também vou falar pra vocês, olha essa máquina. Quem nunca experimentou doce roca? Ó, entupi, comi até a tampa. Doce de Pouso Alegre, velho. Ganhou como sexta melhor doce de leite. Tô ganhando merchandising não. Sexta melhor doce de leite do país. É aí de Pouso Alegre, cara. Descobri esse negócio e aí eu fico aqui filosofando e comendo doce. Mas, bom dia. Eu não vamos conversar. Ó, só para lembrar o que a gente tinha conversado na aula dessa semana. Então, assim, na parte de sociologia, eu espero que tenha ficado claras algumas coisas aí. Eu prometi que eu ia mostrar o quadro para vocês lá de... Como é que fala? Lá de Paramaribo, no Suriname, mas eu ainda tô arrumando minha casa aqui, ó, tá vendo? Ainda tá em processo de arrumação, então ainda não tá pronto, mas eu prometo que o próximo eu coloco. Ó, na questão da sociologia, o primeiro tópico era o seguinte: as críticas que se fizeram ao evolucionismo social e ao racismo científico. Cara, essas críticas, elas vão aparecer, como eu marquei com vocês, no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, no pós-guerra, né, pós-1945, quando a Alemanha nazista ela se arrebentou. Né? E quando ela se destrói, tudo aquilo que sustentava o seu projeto também vai se destruir. E uma das coisas que sustentava a Alemanha nazista era exatamente a ideia do racismo, né? A eugenia, a limpeza racial, de que a raça ariana era superior. Ora, se eles eram superiores, então eles perderam a guerra? Que superioridade é essa? Né? Então, é nesse contexto que acontece as críticas ao evolucionismo e ao racismo social. Né? Muito bem. Passando, aí eu até comentei com vocês, certo, de forma cronológica, a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque aí a gente discutiu a questão do positivismo, né? O positivismo, a primeira corrente sociológica que existiu, né? Os seus pensadores, os pensadores dessa corrente, os dois primeiros pensadores, o Saint-Simon e o Augusto Comte, que na verdade são criadores da ciência sociológica, né? Quando você passa a ter lá no século XIX uma ciência realmente dedicada ao estudo, né, das relações sociais, dos problemas sociais, das dinâmicas sociais. Então a sociologia surge no século XIX e a primeira corrente sociológica vai ser o positivismo, que vai ter aí como seus pais, né, o Saint-Simon e o Augusto Comte. Eles vivem aquele ambiente das sociedades industriais e da euforia no progresso trazido pela ciência. Esse é o ambiente dos caras. O ambiente da indústria, o ambiente das ferrovias, o ambiente da máquina a vapor, o ambiente, então, é o ambiente do otimismo, né? Em relação ao progresso. É isso, pô, tá tudo para eles, tá bom, né? O que antes o cara que andava a cavalo, que agora anda de locomotiva a vapor, vai falar, se a ciência for capaz de inventar isso, por que não vai ser capaz de trazer, né, maravilhas que ainda a gente não conhece? Bom, essa ideia do progresso, então eles trabalham com a ideia de evolução, então realmente as sociedades ao longo da história vão progredindo, né? Então a ideia de evolução está presente aí, claro. Então, eles vão falar a ideia dos estágios. E aí eu usei com vocês a metáfora dos degraus. Eu sei que todo mundo quis que eu falasse degraus, para depois ir lá falar para a Patrícia, o Tiagão falou degraus. Degraus, chapéus, degraus. Você tem degraus e cada sociedade, né, vai subindo esses degraus, né, ocupando degraus, até chegar no topo dessa escada, que seria a sociedade industrial científica europeia. Então ele divide, aí eles entendem que há um progresso, né? E
claro, quando você trabalha com a ideia do progresso, é a ideia da escada mesmo, né? De que as sociedades vão progredindo até chegar a um determinado degrau, que é o degrau da Europa. Muito bem, eles estão preocupados, esses cientistas, eles estão a serviço da burguesia, então eles querem entender a sociedade para que ela se mantenha em ordem, né? Tanto que tem né, lá na bandeira republicana brasileira, que é uma frase positivista, né? Ordem e progresso, né? Então a ideia de que a ordem é fundamental. Desculpa, espirrei. A ordem é fundamental para o progresso, né? Essa é uma frase positivista, né? E a ordem, claro, a ordem da classe burguesa. A classe burguesa que é todo mundo trabalhando bonitinho. Bom, esse é o momento em que para eles, então, a ciência é o caminho de tudo. Portanto, as conclusões que a sociologia vai chegar são conclusões que têm que ser baseadas nos procedimentos científicos, nos mesmos procedimentos científicos que eram adotados nas outras ciências. Portanto, a ideia da observação, da experimentação, né? E a ideia de que eu poderia, a partir dessas regras, desses procedimentos, aplicados até então às ciências naturais, né? Criar, né? Leis universais para o funcionamento da sociedade. Como eu posso criar uma lei universal para o funcionamento de coisas da natureza, né? Leis de Newton, leis de Kepler, ou seja, leis que funcionam em qualquer situação, eu poderia criar leis para o funcionamento da sociedade, né? Regras universais, infalíveis, né? Para o funcionamento da sociedade, porque se eu as crio, eu consigo entendê-las, logo eu evito que elas não funcionem. A burguesia precisa que essas sociedades funcionem. E aí a ideia da física social. Bom, os estágios propostos pelo Comte, né, seriam os três degraus que ele entendia que as sociedades estavam, né, tinham passado e estariam. Era o primeiro estado, que é o teológico, que é quando as sociedades ainda pensam o mundo a partir dos óculos. Os óculos estão meio sujinhos. Nossa, eu sou feio demais, velho. Tá. Os estágios teológico, que é quando você vê o mundo a partir de Deus. O metafísico, né, o segundo estágio, que é um transitório, onde você já tem a presença do pensamento filosófico, que é o racional, mas ainda voltado muito para questões abstratas, né, não são objetos de estudo propriamente científicos. E o terceiro estágio, que é o positivo ou científico, que é onde a Europa dele está, que é o momento em que eles estariam no topo, né, no topo dessa escada, que é o estágio científico, que é quando você entende o mundo pela ciência. Beleza? Então essas são as nossas reflexões sobre sociologia, e na próxima aula a gente vai conversar sobre o Durkheim, ou Durkheim, como querem os franceses, e sobre o Max Weber. Beleza? E nas reflexões de filosofia, a gente conversou primeiro refrontando aquela questão, né, de que a filosofia ela é uma obra grega, pelo menos sobre a maneira como a gente vê, é um produto da história da Grécia, e o surgimento da filosofia na Grécia Antiga foi resultado de algumas condições históricas específicas. Por que aconteceu na Grécia e não aconteceu em outro lugar? E aí a gente usa uma série de tentativas de explicação. A questão das necessidades comerciais, que fez com que os gregos, né, tivessem necessidade de explicar o mundo de maneira racional. A questão que envolve, por exemplo, o mundo democrático de Atenas. Isso é uma coisa importante, porque o cidadão ele precisa pensar, raciocinar, debater, refletir, argumentar, que são habilidades que o filósofo também tem que tê-las, né? Então são essas coisas, as questões dos contatos com o mundo oriental, o alfabeto. Então há uma série de coisas que tornam a Grécia um ambiente, digamos que propício para o surgimento da filosofia, né?
para o que a gente chama de passagem do mito ao logos, né? O mito, que são as explicações exclusivamente baseadas nas crenças, no mundo mágico, para o logos, né? Que vem lá de logia, que são as explicações filosóficas. Muito bem, os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos. Todos os filósofos antes do Sócrates são filósofos que têm um elemento em comum. São filósofos que vão se preocupar com a cosmologia, um estudo da natureza, da origem do mundo, da origem do cosmos, né? Da onde é que o mundo veio. E eles têm em comum uma preocupação assim, de entender o mundo a partir de uma coisa. O mundo surgiu a partir de uma coisa e essa coisa deu origem às demais. Por mais que suas conclusões podem ser tidas até como conclusões cômicas, absurdas, mas eles tiveram essa pegada. Então, você pega o Tales de Mileto, né, que é tido como o primeiro filósofo, vai falar da água. O mundo surgiu a partir da água, porque para ele a água era fundamental. Um Tales que via água em todos os lugares, um Tales que foi ao Egito e que viu a água do rio Nilo criando fertilidade num ambiente, né, estranho, como aquele ambiente próximo ao deserto e tal. Então, para o Tales é o cara da água. O Anaximandro é um cara que vai falar assim, a origem é algo que eu não sei determinar, que ele vai dizer, o tal do apeiron do Anaximandro é uma coisa indeterminada. Não sei exatamente o que é, mas tem uma origem comum. E a partir desse indeterminado, o apeiron ia girar, ia girar, e aí teriam surgido os 4 elementos básicos, né? Água, ar, fogo e terra, e daí os demais. O Anaxímenes fala de ar infinito, e ele vai ter uma percepção parecida com o Tales, né? Porque para o Anaxímenes, o ar está presente em todos os lugares. Né? Bom, o Heráclito é o cara que vai dizer que o mundo muda o tempo todo e tudo se transforma no seu oposto. O quente vira frio, a noite vira dia, o novo vira velho. Então, para ele, o mundo é um eterno devir, uma eterna mudança entre coisas opostas. E, né, uma coisa vira o seu oposto. E que nós só podemos aprender, conhecer o mundo a partir das aparências. E depois vem o seu oposto, que é o Parmênides. Que a gente até brincou lá com a letra P do Parmênides, P de Parmênides. Nossa, eu sou muito feio, velho. Tô com espinha de adolescente. Credo que feio. P de Parmênides, P de permanência. O Parmênides vai dizer, não, peraí, existe realmente um mundo que muda, que é o mundo das aparências, né? Mas você é capaz de chegar ao mundo de coisas imutáveis, as verdades, que não mudam. Uma coisa é ou não é. Então, o giz, até mostrei para você o giz, sei lá, vou pegar esse vidro de doce aqui, ó. Né? Então, assim, se você estivesse olhando sobre a ótica do Heráclito, o Heráclito diria assim, não, esse é um vidro que tem essa aparência mais nova, com o passar do tempo ele vai se envelhecer. O Parmênides vai dizer, não, peraí, você pode ter uma mudança de aparência, mas o vidro vai ser sempre vidro. Se ele deixar de ser vidro, é porque ele não é vidro. Entendeu? Então, uma coisa é a aparência, outra coisa é a verdade sobre o que é. Esse é o Parmênides. O Pitágoras, que foi o último que a gente conversou, vai falar de números. Né? Para ele, a essência do mundo está nos números, não é? E eles é que dão esse ordenamento ao universo. Meninos, muita gente pediu alô, beijos, abraços, etc. Eu fiquei com vergonha, assim, achei que ia pegar mal, escolhi uma pessoa, algumas pessoas em detrimento das outras. Como ninguém exatamente se candidatou a pedir o salve, na próxima vez, o vídeo da semana que vem, alguém manda o nomezinho lá, me entrega, Tiagão, quero que fale meu nome aí. Aí eu falo, porque às vezes eu falo o nome de um, mas por que falou meu nome e não falou do outro? Tá?
Gente, eu espero que ajude vocês. É vídeo Thiagão mesmo, é coisa simples, é para ajudá-los. O que precisar eu tô aí, pode mandar inbox no Facebook, pode mandar comentário no vídeo ok? Gente, boa semana para vocês, bons estudos, beijos e abraços. Fui!